So you nervous about the fight? They're scared to death. Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês Leve. Se você nasceu antes de 2000, é muito provável que você já tenha assistido pelo menos um filme de Rocky Balboa. Esse clássico do cinema é um prato cheio de expressões e vocabulários interessantes, além de trazer o sotaque característico de Sylvester Stallone, o que pode ser bastante desafiador para nós que buscamos aprender inglês. É por isso que no vídeo de hoje vamos estudar uma cena de Rocky Balboa de 2006. Nesta cena de hoje, o filho de Rocky vai até ele para conversar a respeito da luta que ele tem pela frente e pergunta se Rocky realmente vai seguir em frente com esse combate. E para essa pergunta, Rocky responde dizendo que sim. E isso mais pra frente nessa cena vai desembocar em um dos discursos mais fodas do cinema. Bom, e como a gente já faz em todos os vídeos, vamos ver esse trecho com legendas em inglês e depois com legendas em português. Bora lá? So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rock, I made some connections. I could make some money on this endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rock. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rock, I made some connections. I could make some money on this endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rock. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rock, I made some connections. I could make some money on this endorsements. Bom, aqui o filho do Rock começa dizendo: So you're going through with this? Então, você está indo adiante com isso? Aqui, o filho de Rock está perguntando meio que num tom de desaprovação se o seu pai vai continuar na ideia de lutar. Esse trecho, going through with this, significa ir em frente com algo, continuar com alguma coisa, e nesse mesmo sentido pode significar ir em frente com algo desagradável, mas que já foi previamente acordado. Conhecendo bem a personalidade de Rocky, é óbvio que ele nunca iria voltar atrás na sua palavra. Veja esse outro exemplo aqui. He's going through with this even though he's in pain. Ele está seguindo adiante com isso, mesmo estando com dor. Outra coisa que podemos notar nesse diálogo aqui é que quando o filho do Rock faz a pergunta so you, podemos inferir que é uma pergunta, mas ele não segue a regra gramatical que seria colocar o are logo depois de so e antes de you, para caracterizar uma pergunta. O fato dele não colocar esse verbo é algo muito informal no inglês. Isso acontece algumas vezes, mas é importante ficar atento a isso para não cometer esses erros em entrevistas de emprego, por exemplo. Bom, e logo depois disso, Rocky responde: Yeah, I start training tomorrow. Sim, eu começo o treinamento amanhã. Ou sim, eu começo a treinar amanhã. Esse training deriva do verbo train, e nesse contexto aqui ele significa treinar ou treinamento. Note que esse verbo aparentemente está no gerúndio. Se você não sabe, o que configura o gerúndio no inglês é o fato do verbo ter ing no final. Geralmente usamos o gerúndio quando queremos descrever uma ação que está em curso no momento. No inglês também usamos para isso, mas também existem outras aplicações do verbo na forma do gerúndio dentro do inglês. Nesse caso específico aqui, o verbo está na forma de training, porque existe uma regra no inglês que determina que sempre que houver uma determinada palavra antes do verbo, esse verbo deve vir obrigatoriamente na forma do gerúndio. Nessa frase, a palavra que vem antes do verbo training é start, e sempre que houver a ocorrência dessa palavra antes do verbo, o verbo deve vir obrigatoriamente no gerúndio. Olha esses outros exemplos aqui. Can you start doing your job? Você pode começar a fazer seu trabalho? Can you start by telling me the truth? Você pode começar lhe contando a verdade? Essa regra se aplica a outras palavras também, como a preposição for, por exemplo. Não tente decorar cada uma dessas palavras, pois será bem difícil e maçante para você. Essa regra, assim como qualquer outra no inglês, você vai pegando conforme você tiver mais exposição à língua.
Bom, e aí o Paulie entra na cena e fala: Hey Rock, I made some connections. I could make some money on these endorsements. Ei, Rock, eu tenho algumas conexões. Eu poderia fazer um pouco de dinheiro nesses patrocínios. Bem, aqui temos a palavra could, que é nada mais do que um verbo modal. Nessa frase, ela tem um significado de poderia, dando o sentido de que a pessoa poderia fazer algo no futuro, trazendo uma possibilidade. Exemplo: I could make this work for you. Poderia fazer isso dar certo para você. I could do this. Eu poderia fazer isso. Já endorsements é uma palavra que pode ser usada em diferentes contextos, pois possui significados muito diferentes. Ela pode significar endosso, aval ou patrocínio. Nesse caso aqui, ela aparece no sentido de patrocínio, pois o personagem deseja ganhar dinheiro com alguns patrocínios em cima da luta de Rock. Bom, vamos ver aqui como que fica a pronúncia dentro desse diálogo aqui, tá? Primeiro a gente começa aqui, ó. So you're going through with this. So you're going. So you're going. Note que quando o filho do Rock ele fala esse you aqui, ele fala yeah, yeah, you're going. Ele fala de forma mais retraída, mais contraída, tá? So you're going through. Going, going. Esse G aqui a gente não pronuncia, tá? Going through, through, through. Essa palavrinha aqui ela é um pouco mais complexa de se pronunciar, né? Mas basta a gente colocar aqui a língua entre os dentes para pronunciar esse som do TH aqui, e aí já puxar a língua para fazer o som do R, tá? Throw, throw, row, row. Não é tão difícil assim quando a gente pratica bastante. With this, with this. Bom, aqui a gente tem duas maneiras de pronunciar essas duas palavras aqui dentro de uma conversação, tá? Primeiro a gente pode pronunciar o som do TH duas vezes, ficando assim: with this, with this. Ou a gente pode cortar um TH e falar with this, with this, with this. E é desse modo que o filho do Rock fala, tá? E é muito comum você ouvir essas duas palavras faladas desse modo, tá? A gente cortando um som do TH para não ficar algo redundante e a gente conseguir fazer um link aqui. Yeah, I start training, I start training. Esse T aqui a gente não pronuncia. Training tomorrow. Esse G aqui a gente não pronuncia também, então a gente já vai direto do N para o T. Training tomorrow, tomorrow. Hey Rocky, I made some connections. I made some connections. Esse O aqui tem um som de connections, connections. I could make. Esse D aqui é pausado, tá? I could make some money on these, on these. Esses dois E's aqui, eles têm o som de I, tá? These. E esse S, ele vai ter um som de Z. Endorsements, endorsements. Note que o R aqui ele é bem puxado, né? Endorsements, endorsements. So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rock, I made some connections. I could make some money on this endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rock. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. Bom, aqui nessa outra parte da cena, Rock diz: Absolutely, do that. Com certeza, faça isso. E aí Polly responde: Thank you, obrigado. E o Rock responde: Sure, claro. Bom, aqui, absolutely significa absolutamente, com certeza, dando a aprovação para o pedido que foi feito anteriormente. Mas em outros contextos, ele pode significar algo sem exceção, completo. Por exemplo, se você quiser dizer que alguém está completamente certo, para lá de dúvidas, você pode dizer You absolutely did the right thing. E aí depois o filho do Rock diz So you nervous about the fight? Então, você está nervoso com a luta? E aí o Rock responde I'm scared to death. Estou morrendo de medo. Essa expressão scared to death é uma expressão bem usada no inglês para quando estamos querendo dizer que estamos com muito medo de algo. De forma literal, ela significa que alguém ficou assustado até a morte. Seria o equivalente de morrer de medo no português. O legal aqui é que fica bem claro que o Rock está com muito medo, mas mesmo assim persiste em seguir em frente, dando uma lição de perseverança. Olha esse outro exemplo aqui também. You scared him to death. Você deixou ele morrendo de medo. Bom, já aqui nesse diálogo, a pronúncia fica da seguinte forma. Primeiro temos essa palavra aqui, absolutely, absolutely. Note que algo bem interessante é que a gente não pronuncia esse T e esse E aqui, a gente pula direto para lowly. Absolutely. Do that.
do that. Aqui tem algo interessante. Esse that aqui, mesmo ele estando no final da frase, em muitas vezes a gente não vai pronunciar esse T aqui. É muito comum você ver nativos não pronunciando esse T. E até o Sylvester Stallone aqui, o Rock, ele faz isso, tá? Ele fala that, do that. Eu, por um vício, né, que a gente adquire dentro de pronúncia, eu falo esse T aqui. Não é errado, tá? That. Não é errado, principalmente porque ele tá no fim da frase e ele não tem como fazer nenhum link ou ser cortado se tivesse alguma outra palavra que começasse com consoante aqui na sequência, tá? Então, como ele tá no fim da frase, a gente pode tanto cortar esse T e não pronunciar, quanto pronunciar ele também, tá? Thank you, thank you. Aqui tem o som do TH, né? E temos um link aqui do K com you, com esse Y. Thank you, thank you. Sure, sure, sure. So, you're nervous about the fight? You're nervous. Esse you aqui, novamente, ele tá bem contraído, bem retraído aqui, né? You're nervous, nervous about the fight. Esse T aqui de about, a gente não pronuncia ele, porque logo em sequência tem esse T também da preposição the, tá? Então a gente fala about the fight. Note aqui o link, né? A gente consegue falar isso aqui tudo dentro de um bloco só de fala, então fica bem mais fácil. About the fight. I'm scared to death. I'm scared to death. Esse I am, que aqui é contraído como I'm. A gente fala desse modo. I'm scared. Se fôssemos falar ele de forma inteira, ficaria I am scared. Mas desse modo aqui fica muito mais rápido, né? E aqui esse D a gente não pronuncia. Scared to death. Scared to death. Death. E aqui tem o som do TH no final. Como se ele ficasse mais que um soprado, né? Death. Absolutely, do that. Thank you, Rock. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. Já que nesse outro trecho, o Rock Jr. diz, You don't look scared. Você não parece assustado. E aí o Rock responde, I am supposed to. Eu não deveria, ou eu não devo parecer, dando o sentido de que ele não deve parecer assustado, tá? Agora aqui nesse diálogo temos algo interessante aqui, que é a expressão ain't. Ela é uma expressão bem informal do inglês e é usada para substituir o verbo to be ou o verbo have na forma negativa, significando muitas coisas. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está substituindo o am not, que daria o significado de não estou. Veja-se outros exemplos aqui. I ain't going to the party. Eu não vou para a festa. Aqui, novamente, ele está substituindo o am not. Então, normalmente ficaria I'm not going to the party. Mas fica com o verbo ain't, ele fica I ain't going to the party. Nesse outro exemplo aqui, ó, I ain't got no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Aqui ele está substituindo have not. No caso aí ficaria I haven't got no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Já a expressão supposed to é uma expressão que aqui é usada no sentido de não dever fazer ou sentir algo. Ou seja, Rock está dizendo que ele não deve parecer sentir medo. Supposed to sempre vai ter uma ideia de trazer um dever, uma responsabilidade, uma intenção a qual alguém ou algo deve satisfazer. Olha esses outros exemplos aqui. You're not supposed to be awake this late. Você não deveria estar acordado tão tarde. These batteries are supposed to last for a year. Essas baterias devem durar 1 ano. Bom, e aí nesse último trecho aqui, o filho do Rock diz, Then you don't have to do it. Então você não tem que fazer isso. E aí Rock responde, Well, I think I do. Bem, eu acho que sim. Esse I do aqui, dito por Rock, é usado para reforçar que ele acredita que deve lutar, contrariando o que seu filho está sugerindo. No inglês, essa expressão é muito usada desse modo justamente para dar ênfase e contrariar algo sugerido por outra pessoa. Olha aqui. You don't need to apologize. I think I do. Você não precisa se desculpar. Eu acho que sim. Então veja como esse I do é usado para contrariar ao mesmo tempo em que dá ênfase no fato de que é preciso pedir desculpas. Bom, e já nesse outro diálogo aqui, a pronúncia fica da seguinte forma. Temos esse D aqui que a gente pode falar tanto de forma normal, o D, né, don't, quanto parecido com um R. You don't look scared.
I am supposed to. I am supposed to. Esse T aqui, a gente não pronuncia ele. Por quê? Novamente, tem uma consoante que inicia a próxima palavra. Então, para a gente não ter dificuldade de iniciar, ficar algo que não é fluido, que não é constante, a gente acaba não pronunciando esse T aqui. O T, o D, geralmente também a gente não pronuncia quando ele está no fim de uma palavra. E a palavra subsequente é uma consoante, tá? Então, I am supposed to. Esse D aqui a gente não pronuncia supposed to, supposed to. Then you don't have to do it. Veja que nessa parte aqui é mais comum a gente pronunciar esse D como don't, justamente porque a gente quer dar ênfase nesse não aqui. Then you don't have to do it. Then you don't have to do it. Ao contrário daqui, a gente não quer dar uma ênfase aqui nesse don't. Já aqui a gente quer dar uma ênfase. No caso, a gente está dizendo que a pessoa não precisa fazer isso. No caso, o Rock, né, ele não precisa lutar se ele está com medo. Then you don't have to do it. To do it. Well, esse L morrendo lá no céu da boca. Well, I think I do. Aqui a gente não tem como fazer nenhum link, e fazer nenhum artifício que pode deixar a pronúncia mais fluida, então a gente fala cada palavra dessa aqui de forma separada mesmo. I think I do. O único lugar que a gente pode fazer um link é aqui, ó. Esse K com esse I. I think I do. I think I do. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. Bem, agora que você já entende todos os detalhes dessa cena aqui, vamos fazer como sempre e assistir essa cena mais uma vez, só que dessa vez sem nenhuma legenda, tanto em inglês quanto em português, tá bom? Preste bastante atenção. Bora lá? So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rock, I made some connections. I could make some money on this, endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rock. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do.